eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 7º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 7º ano? As orientações eu não vou ler, porque eu já expliquei na videoaula anterior. Lembram que eu disse que, ao final de uma videoaula, caso eu deixe a atividade para a próxima, eu já retorno corrigindo essa atividade, para as nossas videoaulas serem sequenciais. Lembram disso? Então, nós vamos começar fazendo a correção. Vocês vão ver que dessa vez a correção eu fiz a lápis e escaneei a resposta, porque eu achei assim mais fácil o entendimento para vocês, tá? Aí vamos vendo como que fica, mas eu acho que assim vai ficar tranquilo. Gente, é até um pouco chato, mas eu vou falar de novo. O cursor aqui, todo mundo acompanha na hora, porque eu preciso que vocês entendam o passo a passo, senão eu colocava só a resposta final, tá? Então, o passo a passo da matemática é muito importante. Então, assim, eu sou uma pessoa muito zelosa, muito preocupada. Então, façam isso. Acompanhem comigo em relação à setinha, para que vocês possam ver o passo a passo, tá bom? Então, vamos lá. 40. Efetue os cálculos simplificando o resultado quando possível. 7 inteiros. Quando não tem nada embaixo, lembra que tem 1, né? Não precisa colocar 1. 7 dividido por 1 terço, desculpa. Divisão de fração. Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, o 3 passa a ser o numerador e o 1 o denominador. Só que eu não preciso colocar 1 embaixo. Aí eu faço a multiplicação. 7 vezes 3, 21. Letra B. 2 dividido por 4/5. Repito a primeira fração, que seria 2 inteiros, e multiplico pelo inverso da segunda. Olha aqui, inverti essa segunda aqui. Agora sim, lembra? Tentar simplificar é assim, e multiplicar é assim? Então, eu tento simplificar cruzado sempre, gente. Toda vez que eu faço a multiplicação, eu tento simplificar cruzado e assim antes. Então, aqui, ó, 2 e 4 eu consigo simplificar por 2, porque são números pares. Então, 2 dividido por 2, 1. Aí eu circulo aqui a resposta, para ficar tranquilo. 4 dividido por 2, 2. Vem cá e multiplico. 1 vezes 5, 5. Aqui, quando não tem nada, é 1. 1 vezes 2, 2. Resposta final, 5/2. Letra C. 3/8 dividido por 6. Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Se são 6 inteiros, a segunda, o inverso dela vai ser 1/6, correto? Aí, aqui, ó. Tento simplificar cruzado. Ambos aqui dão por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Venho cá e multiplico na horizontal. 1 vezes 1, 1. 8 vezes 2, 16. Tranquilo? Vamos passar aqui. Agora, só uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Prestem atenção primeiro, depois vocês voltam fazendo a correção, porque eu acho que prestando atenção é como se fosse mais um exemplo de atividade, sabe? Mais um exemplo de explicação de matéria. Então, assim, é um conselho, né? Assistam essa segunda videoaula primeiro toda e depois voltam fazendo a correção. Eu acho que assim vai ficar melhor, tá? Uma sugestão aí para vocês. Letra D, acompanhando o cursor. 10/9 dividido por 5. Eu repito a minha primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Agora sim eu tento simplificar cruzado. 1 e 9 não tem como. 10 e 5 dá por 5. 10 dividido por 5, 2. 5 dividido por 5, 1. Multiplico na horizontal. 2 vezes 1, 2. 9 vezes 1, 9. 2/5 dividido por 6/7. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ficou 7/6. Tentando simplificar cruzado, esse aqui dá, ó. 2 por 2 dá 1 e 6 por 2 dá 3. Multiplico na horizontal. 1 vezes 7, 7. 5 vezes 3, 15. Letra F. 8/5 dividido por 2 quinzeavos. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Aqui, ambos dividem por 5. Simplificando aqui dá 1 e aqui dá 3, né? Porque 15 por 5 é 3. E ambos aqui, ó, dividindo por 2, simplificando por 2. Aqui dá 1 e aqui dá 4. Multiplicando na horizontal, resposta final 12. Ana Paula, e 1 aqui de baixo? Não precisa colocar. Não tem necessidade, tá bom? Vamos agora na questão 41. Joel corre todos os dias na pista de um parque e gasta cerca de 4/7 de hora para dar cada volta. Mantendo esse ritmo, quantas voltas Joel dará nessa pista em 2 horas? Olha só, em 2 horas, mantendo esse ritmo, né? Quantas voltas ele vai conseguir dar?
Gente, por interpretação, se ele gasta cerca de 4/7 de hora para cada volta, o que eu vou fazer? Vou pegar as 2 horas e dividir por 4/7. Divisão de fração. Repito a primeira, que é o 2, e multiplico pelo inverso da segunda, que dá 7/4. Simplifico aqui por 2, resposta 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. 7 meios de volta, que é a mesma coisa, gente, que 7 dividido por 2 dá 3,5, né? Mas deixa em fração mesmo, 7 meios voltas. Tá bom? Tranquilo? 42. Uma placa de isopor foi dividida em 5 partes. Tá vendo aqui, ó? Se ela foi dividida em 5 partes, gente, cada parte aqui corresponde ao quê? A 1/5. Sabendo que uma dessas partes será dividida em 12 pedaços, então 1/5 desse vai ser dividido em 12. Que fração cada pedaço da parte dividida representa em relação ao total da placa de isopor? Então, vamos lá. O inteiro, toda vez que eu falo que é o inteiro, é 1. Eu estou falando de 1. O inteiro aqui foi dividido em 5 partes. Então, cada partezinha aqui vale 1/5. Pegou uma partezinha dessa e dividiu em 12. Ou seja, 1/5 dividido por 12. Divisão de fração. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Mas por que o inverso é 1/12, Ana Paula? Quando não tem nada aqui por baixo, não é 1? 12 sobre 1 invertido dá 1 sobre 12. Não tem como simplificar cruzado, então eu faço 1 vezes 1, 1. 5 vezes 12, 60. Então, 1/60. Tranquilo? Vamos lá para 43. Daniel tem 3 filhos e todos os meses divide igualmente 1/20 de seu salário entre eles. Que fração do salário de Daniel cada filho recebe mensalmente? Olha só. Daniel tem um salário. Ele pega 1/20 do seu salário. Gente, vamos pensar aqui comigo. O que é pegar 1/20 do salário? É dividir o salário dele em 20 partes e pegar uma parte dela. O denominador, ele indica em quantas partes está dividindo. O numerador indica quantas partes eu tomei. Então, o Daniel, ele divide o salário dele em 20 partes iguais. Uma dessas partes que ele pega, ele divide entre os seus 3 filhos. Então, o que a gente faz aqui? 1/20 dividido por 3. Divisão de fração novamente. Olha aqui, ó. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. 1/60. Cada filho recebe 1/60. Tá bom? Letra B. Sabendo que o salário de Daniel é R$ 3.600, quantos reais cada filho recebe? Cada filho não recebe 1/60? Sabendo que o salário dele é 3.600, então como que eu vou saber? Eu vou fazer 1/60 de 3.600. Nós já fizemos esse tipo de conta na sala. O que eu tenho que fazer aqui? Eu pego um inteiro, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. 3.600 dividido por 60 dá 60. Vezes 1 dá 60. Então, cada filho do Daniel recebe R$60, tá bom? Letra C. Do restante do salário de Daniel, 1/4 é gasto com o aluguel. Quantos reais Daniel gasta com aluguel? Vamos ver aqui, gente. Ele não dá R$60 para cada filho? Ele não tem 3 filhos? Vocês estão vendo que uma pergunta vai levando a outra? Então, se você errar a primeira, você vai errar tudo. Por isso que tem que ser feito com muita atenção. Olha só, eu descobri que são R$60 que cada filho recebe. E são 3 filhos. Então, do salário dele, R$180 ele dá para os filhos. Ele não recebe 3.600? Eu vou subtrair com 180. Vai dar 3.420. Desse total aqui, 1/4 é destinado ao aluguel. Ou seja, eu tenho que fazer o quê? 1/4 de 3.420. Eu divido 3.420 por 4, que dá 855, e multiplico por 1. 855. Quanto que é o aluguel dele? R$855, tá bom? 44. Certa jarra está com 7/8 da medida de sua capacidade com suco. Esse suco será distribuído em copos cuja medida da capacidade corresponde a 1/16 da medida da capacidade da jarra. Quantos copos podem ser cheios com o suco que há na jarra? Muito tranquilo, gente. Aqui, ó,
A jarra está com 7/8 da medida de sua capacidade total. E esse suco não vai ser distribuído em copos cuja medida da capacidade corresponde a 1/16. Então, eu vou fazer uma divisão da capacidade que está na jarra pelo do copo. Divisão de fração. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Da mesma forma, tento simplificar aqui, ó. Dá por 8, tá vendo? Que dá 1. Por 8 dá 2. Faço a multiplicação na horizontal. 7 vezes 2, 14. 1 vezes 1, 1. Ou seja, a resposta final, 14 copos. Estão acompanhando, gente? Tá vendo que é tranquilo? Olha 45. Em um autorama, o carrinho verde demora 1/4 de minuto para dar cada volta. Já o carrinho azul demora 3/10 de minuto para dar cada volta. Mantendo esse ritmo, quantas voltas cada um dos carrinhos dará em 3 minutos? Olha só, o carrinho verde, aqui, ó, não demora 1/4 de minuto? Então, em 3 minutos, eu vou fazer o quê? 3 dividido por 1/4. Por 1/4, desculpa. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 3 vezes 4, 12. Ok? Quantas voltas? 12 voltas o verde. Olha o azul, gente. Ele não dá 3/10 em 3/10 de minuto? Então, 3 minutos dividido por 3/10. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Aí, o que eu tenho que fazer aqui? Olha, simplifico o cruzado, que vai dar 1. Então, 1 vezes 10, 10. 1 vezes 1, 1. Então, serão 10 voltas, o azul. Tranquilo, gente? Espero que esteja bem nítido para vocês. Vamos lá para a próxima. A 46 está pedindo para você elaborar uma questão para cada situação e para dar para algum colega resolver. O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês deixem isso no caderno, quero que vocês deixem, né, essa situação, problema que vocês elaboraram no caderno. Quando nós tivermos as nossas aulas presenciais, nós vamos fazer essa troca na sala de aula, tá? Deixei aqui só para vocês não ficarem perdidos com o que fazer com a questão 46. Mas agora não tem como a gente manuseá-la. Você fez, pode guardar que nós vamos usar quando voltarmos, tá bom? Olha a questão 47. Observe como Danilo resolveu as expressões. Aqui está uma expressão grande, né? Inicialmente, resolver as multiplicações e as divisões. Em seguida, efetuei as adições e as subtrações. Por fim, simplifiquei o resultado. E aqui são as adições. Coloquei separado, tá, gente? Uma por uma, para o maior entendimento de vocês. Aqui tem uma multiplicação, uma divisão, uma subtração. E uma adição também, desculpa. O que eu faço primeiro? A multiplicação. Eu simplifico o cruzado. Dá para simplificar por 3, tá vendo? 6 dividido por 3 dá 2 e 3 dividido por 3 dá 1. Multiplico aqui na horizontal, vai ficar quanto? 2 vezes 1, 2. 7 vezes 1, 7. E copio o restante da minha expressão, tá vendo? Agora, o que eu vou resolver? Eu vou resolver essa divisão aqui. Então, eu copio 2/7. A divisão eu resolvo como? Gente, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E na multiplicação eu tento simplificar cruzado. Aqui deu para simplificar por 3 e aqui deu para simplificar por 2. Aí eu faço o quê? 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. E repito a minha última fração, que é 5/14. Agora que tem uma adição e uma subtração, como que eu tenho que fazer? Os denominadores são diferentes. Eu tenho que tirar o MMC. MMC de 7, 2 e 14 dá 14, gente. Então, depois que eu tirei o MMC, o que eu faço? 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 2, 4. 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 3, 21. 14 dividido por 14, 1. 1 vezes 5, 5. Ok? Repito o denominador e faço 4 mais 21, 25. 25 menos 5, 20. Vocês estão vendo que a resposta final foi 20/14? Ambos são divisíveis por 2. Ainda tenho que simplificar mais uma vez. 20 por 2, 10. 14 por 2, 7. Tranquilo? Olha a letra B. Eu começo resolvendo essa multiplicação. Para isso, olha, eu vejo aqui que dá para simplificar por 3. 6 dividido por 3, 2. Circulei. 9 dividido por 3, 3. Circulei. E aqui, ambos são divisíveis por 5. Que dividido por 5 dá 1, né? Então, ficou tranquilo. O que eu faço? Repito 4/3.
Multiplico 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. E repito o restante da minha expressão. Agora, tem duas adições e uma divisão. Eu tenho que copiar tudo e resolver a divisão. Como que eu resolvo a divisão? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E na multiplicação, eu tento a simplificação. Aqui eu vi que dá por 4, tá vendo? 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. Então, o que eu faço? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. O restante, eu vou o quê? Copiar. Só que aqui agora, olha que bacana. São 3 adições, mas de frações com denominadores iguais. Então, eu só repito o denominador e faço. 4 mais 2, 6, mais 2, 8. Não dá para simplificar, então é a minha resposta final. Tranquilo, né? Letra C. 7 meios dividido por 21 sextos, menos 7 oitavos, mais 9 décimos, vezes 5 sextos. Vou começar resolvendo a minha divisão. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, ok? Multiplicação, tento a simplificação. Aqui, ambos dão por 2, aqui ambos dão por 7. Então, eu fiz o quê? 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Só que, quando eu fui pensar, olha só, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Eu vi que ficou 3 terços. Lembra, gente, que na simplificação eu posso simplificar assim ou assim? Tá vendo que aqui, olha, depois que eu simplifiquei cruzado, eu vi que ambos aqui também são divisíveis por 3, por isso que eu fiz até de vermelho, para vocês verem. Então, eu dividi mais uma vez por 3, tá vendo? Então, aqui no final ficou o quê? 1 vezes 1, que é 1. 1 vezes 1, que é 1, que eu não preciso colocar no denominador, tá bom? Aí, eu repeti o restante da minha expressão. Agora, eu vou resolver a multiplicação. Chegou na multiplicação, eu tento simplificar cruzado. Consegui simplificar por 5. 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. E aqui, eu simplifico por 3. 9 por 3 dá 3, 6 por 3 dá 2. O que eu faço, então? 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Repito o restante da minha expressão. Aqui ficou uma subtração e uma adição com denominadores diferentes. Então, eu faço o MMC de ambos. MMC de 1, 8 e 4 dá 8. Então, o meu novo denominador vai ser 8. O que eu faço agora? 8 dividido por 1, 8 vezes 1, 8. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 7, 7. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 3, 6. Repito o denominador e faço 8 menos 7, 1, mais 6, 7. 7 oitavos, resposta final. Agora vamos na letra D. Já começo aqui resolvendo a minha multiplicação. Já começo simplificando cruzado. Aqui ambos dão por 2. A resposta aqui vai ser 1, a resposta vai ser 8. Então, multiplico 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3. Copio o resto da minha expressão. Agora eu vou resolver... foi sem querer, desculpa. Agora eu vou resolver o quê? A divisão. A divisão eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Aqui, tento a simplificação, que dá por 4. Então, o que eu faço? 3 vezes 2, 6. Olha aqui. 1 vezes 5, 5. E repito essa fração e essa fração. Tá vendo, gente, que é metódico? É a mesma coisa? Aqui agora eu tenho duas subtrações com denominadores diferentes. Eu tenho que tirar o quê? O MMC. MMC de 3, 5 e 15 é 15. Esse aqui é o meu novo denominador. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 8, 40. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 6, 18. 15 dividido por 15, 1. 1 vezes 7, 7. Agora aqui, eu não coloquei a resposta. Eu quero que você coloque a resposta. Por quê? O denominador vai ser quanto? Quanto que é 40 menos 18? E esse resultado menos 7? Na próxima aula eu volto falando dessa letra D. Eu quero saber o que vocês colocaram, tá bom? É bem tranquilo, tá, gente? Agora vamos para 48. 48. Copie os itens a seguir, substituindo cada quadradinho pelo número adequado. Gente, no 7º ano, nós introduzimos para vocês equações. Já conversei muito com vocês presencialmente sobre isso. Vocês já sabem sobre isso.
Nas equações, a gente vai conversar muito sobre letras, a gente vai trabalhar muito com letras. O que é uma letra X? É o desconhecido, é o que eu quero achar. Aqui, ele falou, chamou de quadradinho. Eu já vou chamar de X, para a gente começar a ter essa vivência com as letras, tá bom? Olha aqui, e veio para mim um lembretezinho. A multiplicação e a divisão são operações inversas. Tá, o que isso quer dizer para mim? Falou que 1/4 vezes x, eu vou chamar o quadradinho de x, tá? É igual a 3/20. Ou seja, 3/20 dividido por 1/4 vai ser x. Então, o que eu tenho que fazer? 3/20 dividido por 1/4. A divisão de fração, igual eu repeti todas as vezes, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Multiplicação, tenta simplificar cruzado e multiplica na horizontal. Resposta 3/5. Beleza? Letra B, x, chamei o quadradinho de x, hein? Vezes 5/3 é 15/16. Já que a multiplicação é o inverso da divisão, como que eu acho para achar x aqui, gente? Eu volto aqui, peraí que meu cursor sumiu. Eu volto aqui e faço 15/6 dividido por 5/3, tá? Aqui o passo a passo e a resposta deu 3/2. Eu acho que agora ficou tranquilo. Letra C, mesma coisa. 1/2 vezes x é 4/9. Então, para achar o valor de x, eu divido 4/9 por meio, que vai dar 8/9. Letra D, x vezes 3/5 é 6/10. Para achar o valor de x, eu faço 6/10 dividido por 3/5, que vai dar 1. Ana Paula, mas por que isso? Porque se 2 vezes 6 é 12, 12 dividido por 2 é 6. Só que nesse momento, assim, nós vamos achar o valor desconhecido, que é o x ou o quadradinho. Tá bom? Eu acho também que esse está bem tranquilo. Então, agora nós vamos passar para o próximo. 49. Do total de funcionários de certa empresa, 2/3 são mulheres. Gente, quando eu falo em total, é um inteiro. Desse total, 2/3 são mulheres. Em uma pesquisa realizada, verificou-se que a 1/4 parte dessas mulheres não tem filhos. Em relação ao total de funcionários, que fração representa as mulheres que não têm filhos? Então, vamos lá. 1/4 de 2/3 dessas mulheres, ok? 1/4 de 2/3 não tem filhos. Então, o que é 1/4 de 2/3, gente? É 2/3 dividido por 4 vezes 1. Aqui eu não estou multiplicando, nem dividindo, nem somando, não. Lembra? 3/5 de 7. Não é que eu não divido o inteiro pelo denominador e multiplico pelo numerador? A gente fez logo atrás isso. Só que aqui foram de duas frações. Então, vai ser 2/3 dividido por 4 vezes 1. 2/3 dividido por 4, resolvo com divisão de fração normal. Vezes 1, olha aqui, ó. 2/3 dividido por 4. Vai dar o quê? 1/6. Vezes 1, 1/6. A resposta já é essa? Ainda não. Vamos verificar, porque olha aqui, ó. Em relação ao total de funcionários, que fração representa as mulheres que não têm filhos? 1/6 de quanto? Qual que é o total de funcionários? Não é 1 inteiro? Eu ainda vou fazer 1/6 dividido por 1, que vai dar 1/6. Eu achei, na hora que eu li essa questão, uma questão que poderia ser de um difícil entendimento para vocês. E como eu falei desde o início, o meu foco aqui são vocês, meus alunos. Eu fiz, então, um exemplo aqui usando números naturais, que eu acho que assim o entendimento vai ficar melhor. Vamos ver se a gente consegue aqui. Olha só. Vamos supor que nessa empresa tem 90 pessoas. Se falou comigo que 2/3 são mulheres, eu dividi o meu inteiro em quanto? Em 3. Gente, fração, as partes são iguais. Ana Paula, mas por que você dividiu por 3? Porque logo de cara falou que 2/3. Se falasse 2/4, eu dividiria em 4. Então, olha aqui. 2/3 são mulheres. Então, dividi em 3. E não são 90 no total? Cada partezinha vai dar 30. Ou seja, são 30 homens e 60 mulheres. Aí, vamos lá. Em uma pesquisa realizada, verificou-se que a quarta parte não é 1/4?
Então, eu vou fazer 1/4 do total de mulheres. 1/4 de 60. 1/4 de 60, como que eu resolvo? Presta atenção aqui comigo. 60 dividido por 4, 15. 15 vezes 1, 15. Então, desse total de pessoas, dos 90 funcionários, 15 não têm filhos. 15 mulheres não têm filhos. Aí tá falando aqui, ó, em relação ao total de funcionários, que fração representa as mulheres que não têm filhos? As mulheres que não têm filhos são 15 e o total de funcionários 90. Simplificando isso aqui por 15, dá 1/6. Eu só coloquei números para vocês conseguirem entenderem, mas falando sobre frações, a resposta deu a mesma. Tá vendo que bacana? Quando eu falo que a matemática é linda, vocês não acreditam em mim? Então, acreditam sim, tô brincando, viu? Agora, falou aqui, eu pedi para vocês lerem esse texto para mim, não foi? Aqui, ó, 0,03 segundo. O que acontece quando a cronometragem atinge intervalos de tempo que não pertencem à ordem de grandezas da percepção humana? Vamos lá. Eu pedi a leitura desses dois textos, mas eu não pedi para que vocês fizessem essa atividade. Eu coloquei aqui só para não cair no esquecimento, porque não vou fazer o comentário agora desse texto, porque vocês vão ver que eu vou dar continuidade ao conteúdo e eu preciso que vocês fiquem com o conteúdo de fração fixado aqui. Essas atividades aqui vocês não precisam fazer agora. Esse texto vai ser mais uma atividade que nós vamos trabalhar quando nós voltarmos, tá? Mas ele é bem interessante. Só não vou comentar com vocês sobre ele agora para a gente não esquecer do que nós estamos falando sobre frações, mas ele está no meio do conteúdo, por isso que eu lembrei que eu pedi para vocês lerem. Deixa esse conhecimento que nós vamos aplicar quando a gente voltar na sala de aula, tá bom? Nós agora vamos relembrar um pouquinho sobre potenciação, tá? Eu terminei as correções, eu espero que vocês tenham entendido. Voltem no vídeo quantas vezes forem necessárias, tá bom? Vamos relembrar agora a potenciação. O que é potenciação, gente? Eu tenho a minha base, eu tenho o meu expoente e o meu resultado eu chamo de potência. Isso aqui vocês já sabem. 5 elevado ao cubo é 125. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Por quê? Porque na potenciação, o expoente indica quantas vezes devo multiplicar a base por ela mesma. Se for 2 elevado a 4, eu vou fazer 2 vezes 4? Não, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Concordam comigo? Então, vamos lembrar isso aqui tudo vocês já estudaram. Eu estou revendo com vocês para a gente poder chegar aonde eu quero. Vamos relembrar algumas regras da potenciação. Todo número elevado a zero é igual a 1. 0 elevado a qualquer número é 0. Qualquer número, todo número, elevado a 1 é igual a ele mesmo. E 1 elevado a qualquer número é 1. Exemplos para vocês: 5 elevado a 2, 25, porque 5 vezes 5 é 25. 3 elevado a 2, 9. 2 elevado a 2, 4. 6 elevado a 2. Quando eu falo elevado a 2, eu posso falar elevado ao quadrado, né? Desculpa. 6 elevado ao quadrado, 36. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 10, 1024. 0 elevado a 2, 0. 1 elevado a 3, 1. 4 elevado a 1, 4. E 2 elevado a 0, 1. Dei esses exemplos, mas vocês já sabem fazer potência. O expoente representa quantas vezes eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. Agora vamos falar, agora sim, é uma coisa nova para vocês, prestem atenção. Potenciação com base fracionária. O professor Heitor pediu aos seus alunos que resolvessem a seguinte atividade, olha só. 2/3 elevado a 2 e 1/2 elevado a 3. Você sabe como resolver a atividade proposta pelo professor Heitor? Explique. Para resolver essa atividade, utilizamos um procedimento como o de cálculo de potência, cuja base é um número natural. Olha só, por isso que eu relembrei vocês potência. A potência você tem que saber que você faz o quê? Você multiplica a base quantas vezes está indicado no valor do expoente, tá? E quando isso é com base fracionária? Eu elevo, ou você pode fazer o seguinte, da mesma forma, 2/3 vezes 2/3, que é o quê? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Ou você pode fazer diferente.
você pode elevar tanto o numerador quanto o denominador ao expoente. Olha aqui, ó, 2 elevado a 2, 4. 3 elevado a 2, 9. Ah, Ana Paula, eu vou querer multiplicar. E se eu te falar 1/5 elevado a 10? Você vai fazer 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5? Não. Você tem que saber que o expoente indica quantas vezes você vai multiplicar a base por ela mesma. Mas aqui você pode usar essa propriedade. Olha só, 1 elevado ao cubo, 1. 2 elevado ao cubo, 8. Tá vendo? Fica mais fácil para vocês. Aqui os exemplos. 2 elevado ao quadrado, 4. 5 elevado ao quadrado, 25. É bem fácil. 1 elevado a 4, 1. 3 elevado a 4, 81. A elevado a n, A elevado a n. Isso aqui quer dizer que você vai elevar tanto o numerador ao expoente quanto o denominador ao expoente. Lembra que eu falei que nós vamos começar a falar de letras? Letras são exemplos de números, tá bom? Olha só. Em uma potência cuja base é um número qualquer e cujo expoente é igual a 1, o resultado é sempre o próprio número. Sabe aquelas regras que eu acabei de passar para vocês? Vale também da mesma forma. Olha só. Qualquer número elevado a 0 é 1, inclusive uma fração. Tá vendo? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, inclusive uma fração, porque eu não vou elevar tanto o numerador quanto o denominador a ele. Tá muito tranquilo. E aqui tá te pedindo para você não esquecer que você tem que multiplicar e não somar. Porque muitas vezes aqui, ó, querendo ou não, se você fizer isso aqui, ó, 6, não nesse caso, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, aqui, ó, se eu fizer aqui, ó, 2 vezes 2, 4 e 3 vezes 2, 6, eu vou fazer uma soma. Então, não é assim. O expoente, ele indica quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma, tá bom? Nas atividades, vocês vão ver que agora as expressões vão vir com potenciação. Então, eu já fiz um exemplo para vocês para ficar tranquilo o entendimento. Olha só, se vier uma expressão que tem uma potenciação, aqui, gente, toda vez que tem parênteses, colchete e chaves, você tem que começar seguindo a ordem do parênteses. Ah, professora, mas tem uma potência fora. Resolve o parênteses primeiro. Essa multiplicação eu simplifico o cruzado. Ficou o quê? 2 no final. Repito o restante. Aqui não tem uma divisão de fração? Aí sim, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Simplifiquei cruzado. Aí ficou 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Aí sim, ó. 2 menos 1 oitavo elevado a 2. Aqui dentro do parênteses, resolvendo ainda, gente. Aqui, quando não tem nada, não é 1, eu tenho que tirar MMC. De 1 e 8 dá 8. 8 dividido por 1, 8 vezes 2, 16. 8 dividido por 8 dá 1 vezes 1, 1. 16 menos 1, 15 oitavos. Agora sim eu resolvo a potência, porque tinha o parênteses primeiro. 15 elevado ao quadrado, 225. 8 elevado ao quadrado, 64. Ana Paula, aqui você falou rápido. Gente, falei porque eu não vou mais mostrar a simplificação. Tá bem tranquilo aqui e eu já ensinei detalhadamente nas outras atividades. E isso é uma coisa que a gente está revendo. Vocês já viram sobre isso, tá bom? Agora nós vamos falar da operação inversa da potenciação. Qual que é a operação inversa da potenciação? A raiz quadrada. Por quê? A raiz quadrada de 36 é 6, sabe por quê? Porque 6 elevado a esse índice aqui, 2, é 36. Vamos relembrar aqui quais são os elementos da raiz quadrada. Esse meu número aqui, quando não tem nada, é como se tivesse 2. Lembra? É o índice. O radicando é o número que está dentro. O radical é essa operação, essa raiz aqui. E o resultado é a raiz. Em geral, representamos a raiz quadrada sem escrever o índice 2. Nesse caso, escrevemos raiz. Não precisa estar o índice 2 lá para saber que lá está 2. Igual o denominador. Quando não tem nada embaixo, não é 1. A raiz quadrada, quando não tem nada aqui nesse índice, é 2. Vamos relembrar a raiz quadrada? Raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque 1 elevado ao quadrado é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 9.
Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 ao quadrado é 16. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado é 25. E assim sucessivamente, tá? Nós já aprendemos isso também. Só que agora nós vamos falar da raiz quadrada envolvendo números fracionários. Da mesma forma que na potenciação eu elevo tanto o numerador quanto o denominador ao expoente, na raiz quadrada, tanto eu tiro a raiz quadrada tanto do numerador quanto do denominador, tá? Olha aqui, raiz quadrada de 4 dá 2, raiz quadrada de 9 dá 3. Aqui, raiz quadrada de 4 dá 2, raiz quadrada de 49 dá 7. Ou seja, quanto que é a raiz quadrada de 4 sobre 49? 2 sétimos. Raiz quadrada de 1 dá 1, raiz quadrada de 64 dá 8. Resposta final, 1 oitavo. Muito tranquilo também, não é? E aqui eu também deixei um exemplo de expressão numérica envolvendo radiciação. Vamos lá. 5 terços menos... Aí, gente, aqui, ó, chegou o parênteses, eu tenho que resolver o parênteses primeiro. Só quando o parênteses reduzir a um número só, que pode ser fração ou não, que eu elevo essa potência 6 aqui. E depois eu vou resolver isso aqui. Olha aqui, isso aqui eu vou fazer passo a passo com vocês. O que eu vou resolver primeiro? Parênteses. Dentro do parênteses tem uma multiplicação e uma subtração. Eu resolvo a multiplicação. Então, como que eu faço? 5 terços menos. Na multiplicação, eu não simplifico cruzado? Aqui, então, ó, eu vou simplificar 4 por 4, que deu 1, e 16 por 4, que deu 4. Multiplico na horizontal, 7 vezes 1, 7. 4 vezes 1, quando não tem nada é 1, 4. E repito 3 quartos. Repito aqui, ó, o elevado a 6 e repito a raiz. Continuo resolvendo parênteses. Aqui, olha só, os denominadores são iguais. Então, eu posso repetir o denominador e fazer 7 menos 3, 4. Dentro do parênteses ainda. Ana Paula, agora em reduzir, eu posso elevar o 4 a 6 e o 4 a 6? Pode, mas vamos simplificar assim primeiro. Lembra que eu posso simplificar assim também? 4 dividido por 4 dá 1. Olha só como ficou mais fácil a minha conta. O resto, eu estou só repetindo, gente. Isso, só repetindo ainda. Aí vamos lá, 5 terços menos 1 elevado a 6 é 1. 1 elevado a qualquer número é 1. E repito o resto. Agora sim eu resolvo a minha raiz. Ó, repito 5 terços menos 1 e faço raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 81, 9. Esses ambos números aqui são quadrados perfeitos, ou seja, tem a raiz quadrada exata. Aqui ficou uma subtração e uma soma. Então eu tirei meu MC de 9, 3 e 1 é 9. 9 dividido por 3, 3, vezes 5, 15. 9 dividido por 1, 9, vezes 1, 9. 9 dividido por 9, 1, vezes 1, 1. Repito 9 e faço 15 menos 9, 6, mais 1, 7. Tá vendo que não é difícil, só que você tem que fazer passo a passo, lembrando da ordem. Parênteses, colchete e chaves. Dentro do parênteses, então, qual que é a ordem que a gente faz? Radiciação, potenciação, multiplicação ou divisão, adição ou subtração. Canta comigo. É nessa ordem que eu resolvo a expressão. Não vou cantar, não posso, senão todo mundo desliga aí o vídeo e ninguém mais assiste aula. Capaz até de rachar a tela do computador ou da televisão. Gente, uma aula meio longa, mas vamos acostumando que isso vai acontecer às vezes não tem como emendar um conteúdo ao outro, isso aí depende mesmo, tá? Eu vou sempre avaliar o que é melhor para vocês, estou sempre avaliando os meus alunos, o que é melhor para eles, tá bom? Deixo para vocês uma série de exercícios, 51, 53, 57, 58, 59, tá? Creio que vocês vão tirar de letra, porque alguns aqui, se eu não me engano, a página 51 e 53 é potenciação e radiciação. As demais é uma revisão de todas as operações com frações, tá bom? Sétimo ano, eu tô com tanta saudade de vocês fazem tanta falta na minha vida que vocês não têm nem ideia. Mas, mais uma vez, eu fico com o coração cheio de felicidade só de saber que nós estamos tendo esse contato, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço e lembrem-se, juntos no caminho certo.